O foco agora é a questão das necessidades dos usuários finais, sua proteção. E aqui só o primeiro slide, repetindo o que já foi colocado aqui, o que a lei traz como princípio, que a resolução do Conselho Monetário replica e endereça com mais precisão na questão dos objetivos da regulação e da supervisão do Banco Central sobre esse novo segmento, né? Todos esses pontos já foram de alguma forma aqui tratados, esses princípios. Vamos ver alguma forma de como isso está sendo implementado. Primeiramente, é remetido às instituições de pagamento e aos instituidores de arranjos, né, a aplicação da Lei Complementar número 105. Né? Essa lei estabelece a questão do sigilo das informações, dando algumas ressalvas na quebra desse sigilo por questões judiciais e fiscais. Inclusive, estabelece sigilo, dá comandos para o próprio Banco Central no que diz respeito ao sigilo dessas informações, né, e principalmente para as entidades que vão fornecer esse serviço de pagamento, chamado instituições de pagamento. Então, esse é o primeiro ponto no que diz respeito à proteção das informações. Na questão da proteção para o consumidor, quer seja perante aos recursos ali aportados, quer seja perante a realização, a finalização da transação de pagamento, né, repetindo um pouco da minha palestra na parte da manhã, né, nós colocamos aqui só repetindo, nós estamos abordando isso em duas camadas: a camada dos arranjos de pagamento, onde são exigidos transparências e as regras para a questão de gerenciamento de risco, entre as regras do arranjo perante as instituições que vão operar esse arranjo, né? E a outra camada que o Banco Central está tendo como pegada na questão da proteção, na questão do gerenciamento de risco, é diretamente nas instituições de pagamento, exigindo sobre dois aspectos, qualitativo e quantitativo. Na parte qualitativa, a gente estabelece a exigência de uma estrutura de gerenciamento de risco operacional, de liquidez e de crédito, onde se pede, onde a gente esboça com mais detalhe os eventos operacionais que possam causar risco para a operação não ser concluída ou para questões de fraude perante os recursos lá custodiados. Então, sem ser exaustivo, né, porque risco operacional, isso fazendo e aprendendo, e, obviamente, guidelines, boas práticas do mercado no que diz respeito a risco operacional já é bastante conhecido, e nós utilizamos esse expertise não só perante as instituições financeiras, mas perante também documentos internacionais, boas práticas internacionais no que diz respeito a gerenciamento de risco operacional. E nós reproduzimos a nossa norma, né, que vai desde os eventos de fraudes, de proteção das credenciais do usuário, daquele instrumento de pagamento, proteção dos dados e das informações, até a questão de fechar o ciclo de liquidação da transação financeira. E em termos quantitativos, a gente fala também da questão da governança, que tem que estar por trás, obviamente, de dar o gerenciamento sobre toda essa estrutura, e, obviamente, essas instituições de pagamento vão ter que passar por um processo de autorização do Banco Central, né? Isso, por si só, já é um tratamento ex ante, né, na prestação do serviço. E de forma quantitativa, a gente faz duas abordagens, né, na questão de que os recursos depositados em contas pré-pagas, ela só podem ter dois destinos, tá? Em termos de segregar esses recursos do próprio patrimônio
da instituição de pagamento, os recursos pré-pagos. Esses recursos só podem estar alocados ou em moeda do Banco Central ou em título público federal, na proporção de 1 para 1, pelo menos, e mesmo numa quebra da instituição de pagamento, esses recursos estariam protegidos, né? O outro ponto da questão quantitativa é nós temos um requerimento de patrimônio que é proporcional ao giro, volume das transações realizadas, ou o saldo da moeda eletrônica, aquilo que for maior. Então, essas são questões que nos traz complementar a questão qualitativa no que diz respeito ao gerenciamento de risco desses serviços prestados. Só lembrando também, aqui no que diz respeito a transparência, que é outro pilar, outro princípio aqui da lei, a gente faz um aperfeiçoamento, digamos assim, da resolução 3694, que é uma resolução que se aplica às instituições financeiras, que estabelece procedimentos a serem adotados na contratação das operações e serviços, né? E por que nós fizemos isso? Primeiro, como o próprio slide já está falando, um aperfeiçoamento, e também para reduzir assimetrias regulatórias no que diz respeito ao tratamento dessas transações, desses serviços de pagamentos, quer sejam realizados por instituições financeiras ou por instituição de pagamento, que todos os prestadores estejam sob a égide do mesmo comando, né? E basicamente, quais são os principais pontos introduzidos nessa resolução, nessa aperfeiçoamento dela? A garantia da integridade, confiabilidade e segurança do sigilo das transações realizadas, assegurar a adequação dos produtos e serviços ofertados dentro das necessidades da melhor forma do consumidor, né? A questão da clareza das informações, fornecimento tempestivos desses contratos e outros documentos, a identificação dos usuários finais beneficiários, né, de um pagamento ou de uma transferência em demonstrativos ou faturas que o pagador recebe, tá? Toda a cadeia da informação tem que estar lá, da transação, as informações têm que estar lá, né? E também a inovação de fornecimento de um prospecto de informação, que seja eletrônico ou não, com as informações essenciais. E aí a gente detalha que informações essenciais são essas, né? Como, por exemplo, inclusive, e se eu perder o meu instrumento, o que eu faço, né? Essas informações, como eu dei como exemplo, tem que estar nesse prospecto a ser passado para o consumidor. Obviamente, aqui é um resumo, né, desse aspecto. Eu não falei, por exemplo, que aplica-se às instituições de pagamento, né, e os instituidores de arranjo, a questão da ouvidoria, a resolução 3849, se não me engano, 3489, do Conselho, que determina lá a utilização de ouvidoria, e essa própria resolução, ela já tem um caráter, ela já dá um tratamento proporcional à complexidade do serviço, ao tamanho da instituição. Então ela é, digamos, do nosso entender, adequada a todos os tipos e tamanhos e complexidade das instituições hoje autorizadas pelo Banco Central, né? Mas isso é só o início, né? Nós temos o desafio de não só de acompanhar, mas também de ajustar, né, as regulamentações frente ao novo mundo que está se nos aproximando, frente às novas evidências que vão surgir vindo do consumidor, vindo do aprendizado, né, e inclusive vindo dos modelos de negócio que ainda não estão consolidados, né? É difícil hoje, principalmente no que diz respeito ao uso de pagamentos móveis aqui no Brasil, né? Qual é o modelo
em termos, quando eu falo modelo de negócio, é o modelo de tarifas, né? Isso é impossível nós, tanto o mercado como o Banco Central, dizer essa é a tarifa adequada, esse é o modelo melhor, né? Isso o mercado vai dizer. Quando eu falo mercado, é a aceitação do consumidor ao uso daquele produto. Se o consumidor passar a aceitar, então o preço eu diria que está mais ou menos justo e adequado para o custo-benefício que o consumidor tem que fazer perante a utilização desses novos meios, desse novo serviço. Bom, isso aqui é só para dar o pontapé inicial para o debate que virá. Obrigado.